Não siga o fluxo é a mensagem que eu compartilho contigo nesta noite. Essa mensagem tem a ver com a palavra de Deus, claro que tem, mas dois fatos eu quero compartilhar contigo. O primeiro é relativo a uma amiga da família que há uns anos atrás, esse comentário foi feito com a minha esposa, com a Ruth, alguns anos atrás, não me lembro quantos anos, mas veio a minha memória, que ela ia para uma festa lá para o lado da cidade, uma festa, estava com carro e tal, estava indo, ela recebeu orientação para chegar no local da festa, e depois da orientação veio uma vírgula e a palavra final foi: olhe, siga o fluxo. E por isso, entre eu e a Ruth, essa brincadeira, siga o fluxo. A gente está indo para algum lugar, siga o fluxo. Na dúvida, a gente segue o fluxo, né? Mas essa jovem e mais o pessoal que estava no carro seguiu a orientação do siga o fluxo. A festa era para o lado da cidade do Rio de Janeiro. Quando foram perceber, já estavam na ponte Rio-Niterói, indo para Niterói. Não sei se foram para a festa, mas só sei que eles seguiram um fluxo e não foram para o lugar das quais deveriam ir ou chegar. Seguir o fluxo é o que me chama atenção sobre a nossa vida, porque a nossa vida é levada a seguir fluxos no dia a dia, nas situações que nos envolvem. Então, primeiro eu vou contigo a Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago, ele nos dá uma advertência sobre não siga o fluxo. Em outras palavras, é isso que o nosso irmão presbítero Tiago declarou. Diz a palavra de Deus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo nos coloca no fluxo do mundo. Essa a verdade, essa situação. Então a Bíblia nos chama atenção para isto. Bem disse o apóstolo Paulo que as más conversações corrompem os bons costumes. E só que nós temos pessoas que estão sendo lesadas, estão sendo ceifadas, estão sofrendo porque estão seguindo o fluxo do mundo. E o pior, até cristãos, por vezes, têm se deixado levar por costumes que o mundo tem. Você sabe daquela história, não pise a grama, mas dizem que quando existe uma placa, não pise a grama, aí que é bom pisar a grama. Mas isso não é sensato, isso não é bíblico, isso não é um testemunho de um cristão. Se está escrito não pise a grama, não pise a grama, mas o mundo diz, aí que é bom pisar a grama. E muito mais, diríamos nós, dos ditados mundanos, sobre também, né, o gramado, a grama do vizinho sempre é mais verde. São coisas, sabe, que parecem assim inofensivas, mas são nessas pequenas coisas, quando são pequenas, que o cristão, o servo de Deus, se é encontrado, é achado tomando atitudes e decisões erradas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Estamos aí no início de ano, com a graça de Deus, nós temos muitas decisões a tomar, nós temos muitas coisas a fazer, e temos que cuidar do nosso coração, da nossa mente, para não decidirmos errado, mesmo que o mundo diga, isso é certo.
o nosso caminho é diferente. Não foi isso que Deus falou para o profeta Isaías? E pelo profeta Isaías: meus caminhos não são os vossos caminhos. E Jesus, ele tratou disso com muito detalhamento. Mas nós temos uma alegria, temos um motivo de muita alegria. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é ativo, ele age em nossa vida, principalmente nós que declaramos e queremos viver para Deus. O Espírito Santo é a resposta de Cristo para nós que não queremos andar no fluxo do mundo. É isso que você tem que ser chamado a atenção e viver. Naquela última semana de Jesus, ele começa a falar sobre o Espírito Santo, não da forma que falava até então. Antes ele falava do Espírito Santo sobre várias situações, mas naquela quinta-feira, ele já falou diferente. Ele disse que o Espírito Santo é o Consolador. Compartilho contigo o próximo texto, quando diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque o Consolador que os discípulos conheciam era Ele próprio, o Cristo. Mas agora Jesus está dizendo: o Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Consolador. Nós não temos desculpa. O cristão não tem desculpa para estar no fluxo errado. Não tem. Ah, pastor, é porque eu não li a Bíblia. Ah, pastor, porque eu não ia na escola bíblica. Ah, isso aí não é desculpa, isso aí é uma autocondenação. Mas como não se bastasse, Jesus continuou falando, e o próximo texto diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo vai ensinar. Então, o Espírito Santo vai lembrar o que ensinou. Nós temos orientação, meu amado. Se pudéssemos comparar, que eu não gosto de comparar, mas o Espírito Santo, ele cumpre aquele projeto, aquele propósito do GPS, né? Tem gente que chega num lugar por causa do GPS, né? Só não pode ir para alguém é da Baixada Fluminense, não sei, mas tem lugares na Baixada Fluminense que nem o GPS encontra. Eu já fui para Caxias, lá no evento em Caxias, aí o Henrique colocou lá no GPS, aí o GPS estava indo legal. Pegou aquela Dutra, estava indo legal. Daqui a pouco o GPS botou a mão na cabeça. Para onde eu vou? Parou tudo. Nós erramos o caminho, tivemos que voltar, passamos da entrada, foi uma festa, foi uma alegria só, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o Espírito Santo não é igual ao GPS que falha quando estiver na Amazônia ou quando estiver numa baixada fluminense qualquer da vida. Não, o Espírito Santo, ele nos guia. Diz ainda no próximo texto, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, bem diz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, na sua primeira parte. Então, meu amado, nós temos o Espírito Santo, nós não temos desculpa, nós não temos motivo para dizer: ah, pastor, eu errei. Se errou por fraqueza, é um problema, mas errar por falta de orientação é mentira. E nós não somos mentirosos, a gente tem o Espírito Santo. Nós precisamos de orientação, meu querido, não tem jeito. Ah, pastor, eu tenho 50 anos, tenho 60. Nós precisamos de orientação, vamos precisar até que Cristo volte, ou nós sejamos
promovidos para a glória. Não tem como ser diferente. Nós não andamos numa direção como os animais andam, né? Por aqueles recursos naturais, seus recursos aí dados por Deus, instintos animais, nada disso. Nós andamos segundo, ou devemos andar, segundo a direção de Deus, porque na direção de Deus nós não cairemos num precipício, num buraco, nós não sofreremos danos, pelo menos desnecessários, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Se você ama ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, dê glória a Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo, meu amado. Oh, nós não estamos sós. Jesus, ele cumpriu a sua palavra. Afinal de contas, já foi lido, já foi visto aqui. Eu rogarei o Pai. Não que Deus, o Pai, tivesse resistente a dar do seu Espírito Santo, mas para mostrar aos seus discípulos o quanto Jesus estava empenhado nessa realização. Na verdade, no Evangelho de João, no mesmo verso, vai apresentar para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo versículo de João, por causa dessa harmonia entre a triunidade divina. Eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Diga para o irmão, olhe para esse irmão bonito, essa irmã bonita, você conhece. Jesus falou isso aqui, você conhece. O Espírito Santo é aquele Espírito Santo que tocou em nosso coração quando certa vez nós entramos pela igreja e um pastor pregava. Eu me lembro a pregação do pastor Valdeci, em março de 1977. Ele pregou Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, o mar já não existe. E depois, no final de tudo, o pastor Valdeci perguntou: quem quer entregar sua vida para Jesus? E a minha mão, sem me perguntar nada, estava lá no alto. Eita mãozinha abençoada, ela nem perguntou, levanto ou não levanto, levanto ou não levanto, não, quando eu vi já estava lá em cima. Eu me lembro a jovem, né, aquele costume que tinha também naquela época, vi um jovem orar comigo, quem orou por mim foi uma menina. Que problema sério, é um perigo, né? Menino orar pela gente. Oh Jesus, a Ruth está rindo, mas deve imaginar. Mas foi uma grande bênção, o Espírito Santo ali naquele momento na minha vida, o Espírito Santo me levando para a casa de Deus, no primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro domingo depois do carnaval de 77, foi o último carnaval que eu brincava carnaval, minha família, você já sabe, não era cristã, então foi a última vez que eu entrei num clube para brincar carnaval, foi no ano de 77, no domingo subsequente, alguém nos convidou para ir para a igreja e o Espírito Santo tocou também. A minha responsabilidade é a tua, conforme aqui também o nosso amado Daniel mencionou, é convidar, é evangelizar, é um folheto, é fazer, a nossa parte não é converter ninguém. Você deve ter conhecido igrejas, né, que era assim, né? Na hora, igreja, amém, cada um faz como quer, como Deus quer. Mas o pastor faz apelo, vem lá, irmão, vamos lá, irmão, vem entregar a vida do Senhor Jesus, vem lá, meu irmão, vem para a tua bênção. O Miguel nunca mais vai sentar comigo aqui na frente. Não é assim, não precisa disso, é o Espírito Santo que toca no coração da pessoa. O pastor não precisa que entrega a tua vida a Jesus, vai ter mais uma chance, vai ter mais uma chance, aceita Jesus, por favor. Não é assim, meu amado. Só se o Espírito Santo tocar no meu coração, né? Pastor Rodney, chora aí, o pastor chora, mas do contrário nem vou chorar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o Consolador, não sou eu e não é você. Nós temos somente compromisso de semear. Você já viu eu tive agora na roça, né? Vim da roça
cheguei da nossa quarta-feira, depois de 6 horas e meia de viagem. Você já viu um agricultor plantar e ficar ali? E aí, nasce ou não nasce? Vamos lá! Vamos! Já viu isso? Não existe, meu amado. Quem faz a semente germinar é Deus, pelo seu poder e sua graça já dispensado naquela terra. É Deus. Então não há nada demais não. Você e eu só temos que semear. O Espírito Santo, ele faz o resto. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal da Austrália tomou uma decisão que também mostra o não seguir o fluxo. No caso, o fluxo do mundo que nós estamos tratando. Foi justamente no dia 12 de dezembro, numa quinta-feira. A Suprema Corte da Austrália proibiu, no dia 12 de dezembro, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no território da capital federal. A decisão do Supremo fecha, lá na Austrália, como estamos falando, a janela para o casamento, segundo a notícia veiculada na imprensa na época, casamento gay. Não sou eu que estou falando, é uma notícia pública. Público eu posso falar sem medo de alguém me criticar. Então, essa decisão me chamou muita atenção na época. Isso foi em dezembro, eu vi essa notícia em dezembro. Me chamou a atenção porque em todo mundo democrata, em todo mundo ocidental, o sentimento é diferente. Não, nós somos progressistas, então nós vamos a favor do casamento homossexual, homoafetivo, seja lá como queiram chamar. Isso está normal, isso não tem nada, nenhuma novidade não. Isso, sabe, está acontecendo em todo o mundo o movimento para, quando a criança nascer, não se coloque na sede do nascimento, menino ou menina, sabe? A ideia é que coloque o sexo 10, 15, 30 anos depois. Mas isso não existe. O sexo mostra-se no físico, se é homem ou mulher. Não existe um terceiro sexo. Mas se a mente do homem e da mulher do mundo diz que tem, isso é fluxo do mundo. Eu e você não vamos seguir o fluxo do mundo. Lembrando que todos têm que receber o Evangelho e a evangelização, o amor, o carinho, a atenção que cabe ao ser humano dispensar uns aos outros. Mas não temos que concordar com atitudes que a Bíblia, de forma clara, abrangente, indiscutivelmente vai declarar, e de forma alta e profunda também. Então, isso me chamou a atenção, que a Suprema Corte da Austrália não seguiu o fluxo do mundo. Alguns partidos já tinham feito e aprovado leis a favor na Austrália. Situações aconteceram e a martelada final foi esta que eu acabei de falar para a igreja nessa noite. Nós temos que ter uma disposição assim. Não aceitar não só em questões conforme discutida no mundo, na questão homoafetiva, não me detenho e nem perco tempo com isso, mas em todas as atividades que nós sabemos que ou que são, desculpe-me, mundanas. Nós não temos que concordar não, pastor, é porque o pessoal faz. Ah, pastor, eu estou pegando a contramão aqui porque todo mundo faz. Graças a Deus nessa igreja nós não temos motoqueiro, nós temos motociclista. Não sabia que tinha diferença, né? Motoqueiro é que anda em cima da calçada, que faz contramão. Motoqueiro é que atravessa a Avenida Brasil pela passarela. Esse é o motoqueiro. Agora o motociclista não, ele respeita as leis. Ele dá uma volta, mas o mundo diz, não tem problema não. Aí não tem problema não, você sabe. Tem problema. O nosso irmão João, ele declarou
não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu amado, isso aí é sério. O amor do Pai não está em quem ama. Já pensou não ser amado de Deus? Já pensou não ser amado por Deus? Essa aqui é uma atitude muito persistente, uma atitude muito, diria, obstinada. Eu quero amar o mundo, diria um mundano, e não quero nada com Deus e nem acredito em Deus, diria alguém. Então esse corre um sério risco do amor do Pai não estar nele. O amor do Pai. Temos dois textos que eu quero ler com a igreja por final. Um texto você vai abrir na tua Bíblia, porque você vai acompanhar comigo pela tua Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 24. Esse texto sempre sacudiu com a minha vida. São versos pequenos. Quando diz, todos acharam, amém? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, leia comigo, por isso que, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa aqui que é outra coisa difícil. Irai-vos, leia comigo, irai-vos e não pequeis. Eu me lembro quando era novo convertido, eu achava estranho isso. Já falei isso aqui, né? Irai-vos, não pequeis. Aí eu pensava assim, irar, alguma coisa assim que a gente coloque na mão, e não pecar, né? Ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu pensei, como é isso? Botar o sol aqui? Eu era novo convertido eu penso cada coisa inimaginável. Como é? Colocar o sol aqui? Não se põe ao sol, não se finde o dia, e você ainda continua irado. Esposas, cuidado. Maridos, cuidado. Tem gente que fica irado e irada. Vamos falar do marido e esposa, né? Vai ver só, vou trancar a porta do quarto, ele vai dormir na poltrona, e bem feito que a poltrona é velha e a mola já está soltando, vai machucar ele todinho ali no lombo. Isso é pecado, meu irmão. Irai-vos e não pequeis. Irá porque é o ser humano, né? O ser humano às vezes fica indignado, irritado, contrariado, porque ele é, né, e tal, se sente injustiçado. Mas não se põe o sol, não acabe o dia. Chegou o dia seguinte e está lá. Estou sendo gravado. Não se põe o sol, meu amado. A Bíblia diz, mas a gente tem que continuar lendo, né? Tem mais texto. Não dês lugar ao diabo. Crente dá lugar ao diabo também. Pior, aquele que furtava. Alguém nessa igreja furtou lá a bolsa de Paulo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Nenhum palavrão. Cuidado, tem crente aí que fala palavrão. O sangue de Jesus tem poder, amém? E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria,
blasfêmia e bem assim toda a malícia. Leia comigo o verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Nós temos que ser assim. Esses crentes que aqui o verso 32 menciona e cita. Como não se bastasse para nós nos aproximarmos aí do final da mensagem, eu compartilho mais um texto de Efésios contigo, porém, esse texto você vai ler aqui na tela, já que eu escolhi a nova versão internacional. Você acompanha a leitura, ou quando não, leia comigo, quando diz. É o texto de Efésios capítulo 5, verso 1 a 8. Nessa versão diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem como eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Diga assim: eu sou luz em Cristo. É diferente, aleluia. Vivam como filhos da luz. E esse verso final aqui então diz para nós não andarmos no fluxo do mundo. No mundo a mentira rola dobrado. No mundo tu sabe como é, deve saber, deve imaginar. Imagine um cristão indo para Lapa. A Lapa é um ambiente terrível, meu amado. Ali acontece de tudo, desde a bebida, desde todos os desencaminhamentos. Desculpe-me essa palavra que criei agora, de vez em quando eu invento uma palavra. Lugares assim, que o cristão, se for, tem que ir só para evangelizar, muito preparado, cheio de oração e poder do Espírito Santo. Do contrário, ali é só fluxo mundano. Em outros ambientes também que existem por aí. Mas nós somos luz, porque nós fomos salvos por Cristo, das quais Ele mesmo é declarado como luz do mundo. Assim sendo, nós vamos estar vacinados contra aquilo que o mundo diz que é certo. Nós vamos estar prontos para reagir de forma positiva em relação a Deus. Ou seja, vamos fazer aquilo que todo cristão deve fazer: ser testemunha, ser um testemunho vivo. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Se você fizer assim, fique tranquilo,
Deus vai estar contigo em 2014. Se Cristo não voltar até o dia 31 de dezembro, então você ainda tem quase 335 dias, não mais, né? Estamos ainda no dia 20 e 26, né? Então, temos aí uns 340 dias, arredondando, para ter a mão de Deus sobre a nossa vida. Porque bem diz alguns brincalhões sobre aqueles crentes que gostam de dirigir em alta velocidade. Dizem que o anjo do Senhor só está junto do carro quando o cristão está obedecendo ali às leis de trânsito, né? 60 é 60, 90 é 90, 110 é 110. Passou daquela velocidade, dizem, não sei se é verdade, que os anjos, uma coisa eu sei, quando a gente está na direção com Deus, na direção de Deus, a gente tem a proteção de Deus. O Senhor é conosco, meu amado. Ele é fiel.